Todos os objetivos desta moção de censura, exceto um, a sua aprovação, estão plenamente realizados neste debate de uma forma contundente, categórica e clara. E começo precisamente por aí e pelo entusiasmo da bancada do Partido Socialista. Nós vivemos um tempo de medo e um tempo de confusão. Vivemos uma política de nevoeiro e de falta de alternativas. E se esta moção pretendia, como sempre anunciou, dizer ao país quem está a governar, para onde governa e como governa, o país hoje sabe qual é a resposta. E por isso não levará a mal, Sr. Primeiro-Ministro, que eu comece os meus comentários finais por uma apreciação dos argumentos de alguns dos seus apoiantes, os que ao centro e à direita muito em especial, aqui vieram defender o Governo. O CDS veio dizer que esta moção era de faz de conta. Mais rápido do que a própria sombra, Francisco Assis repetiu, é faz de conta. O CDS apresentou 2 moções de censura, sabendo que nunca seriam aprovadas no governo anterior. Uma delas, a última que apresentou, foi no dia 9 de junho de 2009, 6 dias antes do fim do prazo constitucional da Assembleia da República, quando já estavam convocadas eleições gerais. Se há moção de faz de conta, é essa moção de certeza absoluta. Mas o Dr. Paulo Portas defendeu 3 posições, sobre a moção de censura. Começou por dizer, orgulhoso, que votava qualquer moção de censura que lhe pusessem à frente. A seguir veio dizer, prudente, que votaria qualquer moção de censura se estivesse de acordo com o texto, o que parece bastante razoável. E finalmente veio dizer que votaria contra qualquer moção de censura que o Bloco de Esquerda apresentasse, mesmo sem conhecer o texto. Foi, aliás, exatamente o que o PSD fez. É certo que esta ternura do apoio ao Governo se manifesta de uma forma clara. O deputado Miguel Macedo, com pouca elegância parlamentar, decidiu não se dirigir ao Bloco de Esquerda para criticar a moção de censura, mas fazer uma queixinha ao Primeiro-Ministro sobre as razões da moção de censura. E qual é o motivo do PSD para apoiar o Governo? É que, tendo decidido votar contra esta moção de censura, abster-se sobre a moção de censura, sem conhecer o texto, sabia, no entanto, algo sobre a moção e isso decidiu tudo. É que a moção é de esquerda. Vejam só, descobriu que o Bloco de Esquerda, como se não estivesse no nome, apresenta uma moção de esquerda. Que surpresa, que indignação, que irritação que teve o PSD. Não podemos votar essa moção, mesmo que porventura o texto fosse algo diferente do que temos. Mas há um problema político com o PSD. E eu quero dizê-lo de uma forma totalmente clara, para que não haja jogos de sombras neste Parlamento. É que ontem o PSD aplaudiu com que entusiasmo Cavaco Silva e hoje vota a favor de José Sócrates, suponho, com um pouco menos de entusiasmo. Isto chama-se um frete. E argumentou ontem, percebia-se ontem, que havia um limite para os sacrifícios e que o PSD achava que esse limite estava alcançado. Pedro Passos Coelho desmente logo. É tempo de o Governo continuar a governar. E por isso há um enigma político que ficou hoje aqui resolvido. Ontem apresentou-se um chefe bonapartista e perguntou às tropas o que é que agora fazemos. E as tropas hoje respondem, não fazemos nada, deixamos continuar a decadência da política portuguesa. É exatamente isso que hoje aqui foi respondido pelo PSD. E por isso o PSD não escapa à corresponsabilização que tem quando decide o Orçamento de Estado que corta salários e que aumenta impostos. E é sobre isso, Sr. Primeiro-Ministro, que esta moção de censura se faz. Ela tem 3 razões. A primeira razão é que o Governo rompeu o contrato eleitoral, mentiu aos portugueses. No contrato eleitoral que apresentou a voto e que lhe deu o lugar que hoje tem porque foi eleito para isso, não havia um capítulo sobre privatizações. Houve mesmo alguém que hoje é ministro deste Governo que quis garantir em comício de campanha eleitoral que aeroportos seriam públicos.
para ser corrigido. De facto, a privatização dos aeroportos, essa está no contrato do Governo. Mas não está os CTTs, não estão os caminhos de ferro, não está a TAP, não estão as redes energéticas nacionais, não estão os monopólios naturais, não estão os bens públicos de empresas estratégicas fundamentais, não estão no contrato. E hoje são o corpo fundamental da maior operação de privatização jamais realizada na história recente da democracia no Estado português. Mas em 2009, quando se fizeram as eleições, já estávamos próximos do fim da recessão, que hoje é aqui argumento para estas medidas. E não estava no programa eleitoral do Partido Socialista reduzir os salários da função pública, congelar as pensões para reduzir as pensões, aumentar o IVA e aumentar outros impostos. Não estavam contas públicas escondidas, como entretanto viemos a saber. E por isso, Sr. Deputado Francisco Assis, o populismo mais sinistro é ir a eleições e não dizer a verdade aos portugueses, é não se bater por alternativas, é esconder que vão ser os mais pobres que vão pagar este ajustamento. O populismo mais sinistro é desistir do nosso país. É claro que agora o Ministro Vieira da Silva vem dizer que as dificuldades já estão a ser ultrapassadas e que escondemos a realidade mais risonha por detrás dos problemas. Não, Sr. Ministro, não escondemos. Dizemos exatamente o que tem que ser dito. Porque o país que trabalha é o país que sabe que há 600 mil jovens em trabalho temporário. Nunca ninguém inventou, promoveu, impulsionou e apoiou o trabalho temporário como este Governo e o seu antecessor. Há 2 milhões de jovens a trabalhar no trabalho precário. Há hoje 40% de desemprego entre jovens com qualificações. Há 1 milhão de recibos verdes. Esta é a realidade dos números que são pessoas e de uma economia que inferioriza Portugal. O que inferioriza Portugal é o Código do Trabalho que Vieira da Silva, tão bem escolhido que foi o Ministro Vieira da Silva para encerrar este debate, porque houve quem se lhe opusesse em toda a esquerda. Lembrem-se bem disso, em toda a esquerda, contra um Código do Trabalho que promove a precarização e, portanto, destrói o país, degrada a economia, diminui as pessoas, promove o desemprego, acentua a degradação das nossas gentes. E em tudo isso, diz-nos o Primeiro-Ministro que queremos uma resposta na Europa e amanhã a vamos discutir. Já sabemos, Sr. Primeiro-Ministro, as soluções que a União Europeia tem discutido. Quiseram uma Europa incompetente, quiseram uma Europa sem orçamento, sem política económica, sem capacidade fiscal, sem resistência aos mercados financeiros. Quiseram, como disse Jaime Gama, já o citei, e ninguém o quis ouvir na bancada do Governo, quiseram um Banco Central inexistente. Não querem política monetária, não querem ação cambial, não querem promoção económica, não querem luta pelo emprego. Que Europa é que querem? Querem um diretório dirigido pela senhora Merkel, que faz e desfaz e que vai desagregando a Europa todos os dias. Fortaleza segura, dizia o Primeiro-Ministro. Fortaleza segura. A União Europeia que é incapaz de se bater pelo emprego, que é incapaz de ter outra política que não seja impor aquilo que o Governo, há umas semanas, dizia não ser aceitável, e veremos agora o que vai dizer amanhã ou depois da manhã à noite, que era limitações constitucionais ou paraconstitucionais ao déficit em situações de crise. A máquina contra a Europa, que são estes conselhos, não deixam qualquer dúvida. E finalmente, e essa é a terceira razão desta moção de censura, José Sócrates veio dizer que ela não tem soluções. E que hoje a esquerda, diz o Primeiro-Ministro, tem que cuidar das finanças públicas, ter atenção à consolidação orçamental. Exatamente, Sr. Primeiro-Ministro, cuidar das finanças públicas e ter atenção à consolidação orçamental. É por isso que o senhor sabe o que faria o Ministro das Finanças do Bloco de Esquerda e como atuaria contra a antecipação dos dividendos que os senhores deputados permitiram para ter toda a margem de manobra para algumas empresas que assaltaram a economia do país. O assalto, os senhores abriram a porta. Sabem o que faria um ministro de esquerda
que nas finanças acabasse com os regimes de exceções, nas mais-valias, nas isenções, nos benefícios, em todos os truques do planeamento fiscal. Isso seria esquerda, seria justiça, seria democracia na economia. Aplicaria tributação onde as operações efetivas se realizam nos espaços da economia nacional. Não permitiria que as provisões descontassem de uma forma iníqua nas contas de um sistema financeiro que agora pede ao Estado suporte mais uma vez, depois de tanto ter abusado nos últimos anos. E por isso, aí está a resposta. E com que direito é que nos dizem então que a direita está a avançar? A direita que o Partido Socialista trouxe para o debate do orçamento como seu aliado na degradação da economia e no empobrecimento dos trabalhadores. Negociação, diz o Partido Socialista. Responsabilidade, realismo, servir a esquerda. 1 milhão de recibos verdes, senhores deputados. Que negociação é que têm essas pessoas? 600 mil precários, temporários. Que negociação é que têm essas pessoas? Os senhores têm a faca e o queijo na mão, têm todo o poder. E esses trabalhadores não têm justa causa. Nunca tiveram justa causa. Não têm causa nenhuma. Não têm nenhum direito. Não têm nenhum respeito. Querem um país melhor. Porquê é que os trabalhadores temporários do Recibo Verde, que têm trabalhos efetivos anos a fio, há 12 anos no Estado, não podem ser integrados nas suas funções? Querem um país melhor. Por que razão é que o Primeiro-Ministro nunca se há de referir? Nunca se referiu. E estou certo que nunca se há de referir às cerimónias que faz ao lado do Sr. Salvador de Melo para lhe entregar hospitais públicos, exatamente o que o PSD está a propor para o futuro da economia do país. Já Sócrates está a concretizar essa posição. E por isso, concluo, Sr. Presidente, dizia o líder parlamentar do Partido Socialista, assim se vê a essência do Bloco de Esquerda. Com certeza, com certeza. O que vimos é uma essência de combate, uma esquerda que está disponível a lutar pelos seus, pelos trabalhadores, que não aceita o embuste gigantesco da distribuição dos sacrifícios. Não há nenhuma distribuição dos sacrifícios em Portugal. E todos os portugueses lá fora, concordem connosco ou discordem, bem sabem que é assim. O limite dos sacrifícios já foi ultrapassado. Há quem enriqueça como se não houvesse amanhã. Há gestores públicos que determinam o seu salário e prémios quando despedem trabalhadores. Os bancos exigem a recapitalização apoiada pelo Estado. E a economia cruel é o resultado desta economia. E a nossa essência não é aceitar este vago discurso de apelo à união nacional, todos juntos. Não há todos juntos. Há hoje quem esteja a destruir a economia do país. E a justiça e a democracia, pela grande maioria, a democracia só lhes pode fazer frente. E só pode dizer que este país merece que haja justiça, que merece que não desistamos dele, que precisamos que haja democracia na economia, seriedade na política, responsabilidade nas escolhas. E é isso, só isso, e nada mais do que isso, que vamos votar nesta moção de censura.